Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael quase sem filtro. Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, DF. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos Pois ouvem e nos é, assistem, como sempre. Não tanto como sempre, voltamos. voltamos. Como às vezes, né? Como de vez em quando, assim a gente aparece. Mas estamos aí. Bom, a gente tá, na verdade, assim, essa nossa presença demonstra todo o nosso ânimo, a nossa empolgação, a nossa emoção com essa edição do Big Brother que está no ar, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que quem deve estar assistindo esse Big Brother? Eu, você, o Tadeu, por obrigação, O Dourado o Dourado, e a Ana talvez. Maria Braga. Acho que nem a Ana Maria Braga A Ana Maria Braga acho que nunca assiste, até porque ela acho que tá tem que dormir dormindo. cedo, né, para acordar muito cedo para o programa. O Dourado acho que não deve assistir muito também, já deve estar cansado, deve já estar Cansou, naquele cansou. clima pré-férias. Pois é. Bom, a gente vai fazer aqui o nosso queridômetro, dessa vez com o top 10, né? Boa. Vamos olhar aqui, aumentar a nossa cara e pronto. Bom, desde a última vez que a gente fez esse podcast, a última eliminada tinha sido a Tamires. Então, de lá pra cá, já perdemos Caraca, ó. Graciane, Aline, Eva e Vilma. Bastante gente, né? Bastante gente. Nossa, eu confesso que eu não esperava que a gente. Eu não tinha tido essa noção que a gente ficou tanto tempo assim sem gravar. É que teve modo turbo, né? É, Então, teve uma semana que praticamente, foram dois Aline, Eva eliminados. e Vilma foram praticamente eliminadas juntas, né? Porque uma foi na terça, a outra foi no domingo e a outra na segunda, e a outra na terça, Na nessa terça. terça. Então não foi É. tanto tempo assim. A última vez que a gente falou com a nossa audiência aqui foi há 20 dias. Então não faz assim tanto tempo, é que aconteceu bastante coisa mesmo. Quer dizer, né? Muito entre aspas, né? Aconteceram muitas dinâmicas no programa desde então. E aí que temos então esse top 10, né? Formado por Daniele Hipólito, Diego Hipólito, Guilherme, João 1 e João 2, Dona Delma, Mike, Renata, Vinícius e Vitória. Surpreendentemente, a gente ainda tem 3 duplas, mais da metade do top 10 é composta ali por duplas remanescentes, né? Por duplas, né? É, eu só queria, antes da gente começar a falar no queridômetro, eu queria só fazer um ponto sobre a questão daquilo que eu já venho falando algumas edições, e a eliminação da Aline comprova isso, né? Como as pessoas que se expõem, que entram no jogo, né, bem entre aspas, no sentido daquilo que a produção quer, né, e daquilo que o Tadeu tanto reforçou, como elas acabam se meio que prejudicando, né? A Aline, enquanto ela estava ali com o Diogo flat, não era alvo de ninguém, estava lá de boa, tranquila. A partir do momento que ela começou a entrar ali, a dançar a música, que era o que queriam, que estavam sendo exigidos, ela começou a virar alvo e foi eliminada, né? Então, é só esse ponto. E daí, quando você pega até esse top 10, são muito mais pessoas que não contribuíram para o jogo do que pessoas que contribuíram, né? Ainda que minimamente a Aline entregou alguma coisa, saiu, a Vilma entregou alguma coisa, saiu, né? O Palhaço entregou alguma coisa, saiu, o Diogo entregou alguma coisa, saiu, e daí em contrapartida a gente tem Mike, que não entregou nada, a gente tem Delma, que também não entregou nada, a gente tem os Gêmeos, que não entregaram nada, a gente tem Dani Hipólito, que menos ainda do que do nada, e assim tem ido, e eu reforço que no ano que vem a Globo, acho que ela precisa rever essa questão, ou então começar a criar dinâmicas que, que gere uma tensão ao longo da semana, e não esperar para num sincerão, numa prova do líder, ou num dia de votação, criar ali uma tensão, né? Se a tensão não é criada ao longo dos dias, vai chegar nesses pontos e vai ter que ficar de uma forma meio que mecânica empurrando os participantes. Mas é É, isso. assim, reza a lenda, né, que a próxima edição pode ser de ex-BBBs.
ser ali composta só por ex-participantes, o que também não sei até que ponto mudaria alguma coisa. Acho que mudaria alguma coisa do ponto de vista que as pessoas que foram eliminadas geralmente tendem a todas juntas se comportarem de um jeito sabendo um pouco mais o que estão fazendo, né? Aqui, nessa edição, é quem não é sonso, apelou por coitadismo, sem motivo algum. Não, e entendendo o que aconteceu nessa edição, talvez as pessoas fariam diferente. Não sei também. Mas eu acho, assim, eu tenho ouvido falar bastante, mas eu confesso que eu não sei o quanto é boato, né? O quanto é um desejo das pessoas que isso aconteça, ou quanto são informações internas de alguém que tenha ouvido alguma coisa. Mas eu acho que perde um pouco daquilo que eu particularmente mais gosto nos participantes, que me fugiu a palavra, mas autenticidade. Né? Então eu acho que à medida que você coloque uma pessoa lá pela segunda vez, ela não vai ser aquilo que ela foi na primeira, porque convenhamos, se alguém for chamado para essa tal edição de ex-BBBs, vai ser por aquilo que ele eventualmente fez na sua edição. Só que dificilmente ele vai fazer outra vez. Então, uma Carol Conká, duvido que ela faria 1/10 daquilo É, que ela fez na edição dela. Né? A Fernanda, talvez não, até por conta disso, eles sabem os erros, eles sabem aquilo que os eliminaram, né? Eles vão tentar evitar isso. Né? Então, eu vejo muito mais uma curva de pegando um exemplo de uma Fernanda, por exemplo, para falar de um exemplo mais recente, de uma Fernanda fazendo uma curva para ir mais para um tom Alane, Bia do Brás, do que ela sendo aquilo que ela foi na edição dela, né? bom, vamos ter que ver. Eles vão realmente ter que repensar um pouco nessa fórmula, em como eles, né, em como eles fazem. É, tem acho que muita questão do prêmio, a questão né, das coisas. Eu acho que, por exemplo, se ao invés deles perderem estalecas, eles perdessem valor do prêmio a cada cagada que cada um faz lá dentro, Então, a eu acho que guerra seria muito mais divertida, pô, imagina, e a gente né? falou aqui já, né? O telão ali com o prêmio e cada cagada que alguém faz vai sendo descontado ali, né? Exatamente. Então, esse é um ponto, né? O outro ponto que eu já falei, né, da estaleca ser utilizada para alguma coisa, né? Para você comprar a sua participação na prova do líder, a compra, né? Cada um faz a sua. E daí você faz a sua compra de acordo com o dinheiro que você tem. Se você quiser se juntar com outras pessoas, fazer uma vaquinha e vocês comerem, faz. Senão, ó, quero fazer a minha compra aqui sozinha porque eu tenho dinheiro. É, Enfim, acho que são coisas que dá para a produção pensar. Aí daria para fazer muito, né? Porque a gente já falou aqui outras vezes. O Big Brother, querendo ou não, é um formato já aí meio que cansado, né? São 25 anos, né? Há 25 sim. anos tem Big Brother, então as pessoas estão cada vez mais calejadas, né? Elas vão para lá já sabendo que se ela for para pegar essa edição uma Aline, por mais que, nossa, ai, Aline, você foi excelente. Foi excelente, mas foi eliminada, velho. Não ganhou os 3 milhões. E aí? Não, e Que até mesmo excelência é essa? até mesmo o próprio discurso do Tadeu na eliminação dela, né? O discurso do Tadeu foi praticamente um dizendo, tipo, você foi leoa, rugiu demais e foi eliminada. Que os É, outros vão entender disso? Que é exatamente. melhor não falar nada. É melhor ficar quieto, né? Exatamente, assim. Então, fica muito assim, eu tenho que ser uma espécie de marionete, mas aí eu me lasco. Pô, se eu entro lá no Big Brother, eu vou tentar ser aquilo que eu mais detesto vendo. Porque é aquilo que dá certo, é você ser uma Dani Hipólito. Pô, a Dani Hipólito, já entrando talvez então no queridômetro, grande chance dela ir para a final, porque eu vejo ela para todos os paredões que ela for, ela ser aquele ponto morto que todo paredão tem, né? Então você vai ela, o Diego e, sei lá, o Guilherme, para pegar os três aqui da fileira que são do mesmo grupo. O Diego, todo mundo que tem alguém que torce a favor, tem na contrapartida alguém que torce contra, né? Então, Sim. o público que gosta do Diego vai ficar muito ali meio que dividido em quem tirar, em contrapartida todo mundo que não gosta dele vai votar para tirar ele, e a Dani Hipólito vai ficando aí. E É, assim vai.
Tem até esse elemento, né, que ao contrário do que acontece na Fazenda, né, contribui muito pro programa ficar nesse marasmo, que é justamente esse voto para eliminar, né? Não é um voto para ficar, não é quem você quer que continue, é quem você quer que saia. Então, num cenário onde o paredão da Aline foi quem mesmo? Foi a Aline, Diego e a Eva. Isso, Não, e o Mike, né? A Aline, o Mike e a Dani. eu acho que foi. Aline, Mike, Dani e Hipólito. A- Isso, Exato, Aline, Mike e Dani. Se o cenário fosse diferente, muito provavelmente a Daniele tinha sido eliminada. exato. Porque as torcidas não vão arriscar que o seu favorito seja o eliminado, porque sabe que tem outra torcida muito forte também ali fazendo alguma coisa, e vão votar para eliminar É, a planta. Na Fazenda é o que acontece. Na Fazenda ou vai ficar sem eles votam votos, para né? eliminar. Voto para ficar. Exato. Exatamente. Na Fazenda você vota para ficar. Quem que você quer que continue. Então, talvez e é que é a mudança que eles fazem depois só na final, né? No ano passado eles tentaram fazer acho que uma ou duas votações desse No jeito, começo, né? né? E aí depois eles desencanaram, nessa ainda não teve. Talvez esse seria um bom momento para começar a ter, quem sabe? Ou ao menos na reta final, né? Porque é mais uma coisa que talvez tenha que ser revista. Um ponto bom dessa edição que eu vejo é que ela veio para quebrar talvez um dos maiores paradigmas, né? Uma das maiores falas do senso comum assim de Big Brother, que é, o programa tá chato porque a gente já sabe quem vai vencer. Isso mostra que não, né? Porque essa edição tá chata, a gente não sabe quem vai vencer. Eu particularmente, eu não arrisco dizer quem vai vencer essa edição. Talvez a Renata, o Vinícius, talvez o Eu acho Guilherme. que tá muito entre esses três. Eu acho que tá entre Renata, Vinícius e Guilherme ali. Mas não tem um vencedor claro. Em todas as outras edições, essa altura, a gente já sabia quem ia vencer. E daí Sim. muitos falavam, inclusive eu era um desses, nossa, o programa tá chato, a gente já sabe quem vai vencer. Esse não é definitivamente o que torna o programa chato. É possível, sim, você saber quem vai vencer e o programa ainda continuar rendendo. Né? E essa edição ela veio para mostrar isso. Sim. Seguindo, né, a próxima, depois da eliminação da Aline, bom, primeiro, né, teve a eliminação da Graciane, que foi a última semana que a gente fez aqui o nosso último episódio. Então a gente já sabia que a Graciane ia ser eliminada, né, apesar de toda a história lá do comeu comida do lixo e tal, né, apesar de toda essa história a gente já imaginava que seria ela. O da Aline, eu ainda tinha um pouco de dúvidas, achava que seria a Aline, mas achava também que teria ali um risco de não ser a Aline a eliminada. O da Eva, eu tinha uma dúvida maior ainda, achava que talvez não seria ela mesmo a eliminada, e ela foi eliminada. E no dia dessa semana, né, com a Vilma eliminada, esse eu já sabia ali, mais ou menos, Tava claro, imaginava né? que seria ela eliminada. Antes da gente partir pro queridômetro, você assistiu a entrevista com o eliminado? Não assisti, Davi. Então. Cara, ela, tipo, não acreditou em nada. Mostrou vídeo de que o Vinícius não está chamando ela de velha sonsa. Mas ela fala, não, é pra mim. Na Ana Maria Braga, eu acho que mostraram pra ela não, ela continua falando que é o Vinícius. No podcast, depois, mesa cast, a mesma coisa. Então, assim, ela vai por insistência, vai tentar vender essa história até o final, né? Acho que até estão tentando descobrir quem foi a mulher que falou lá na vitrine, né? Quem é aquela mulher que ninguém entende como que pessoa é aquela que é tão de confiança da Renata, que ela falou tanto que era uma pessoa de confiança, mas ninguém sabe quem é. Então estão fazendo a caça a quem falou de velha sonsa. Saindo de sonsa, vamos para a insossa. Daniele Hipólito, né? Onde está a Daniele Hipólito no nosso queridômetro? Infelizmente não tá na última fila, né? Exatamente. Ela tá em espírito, né? Porque é uma morta, né? Infelizmente. Mas como podemos classificar? Eu acho que assim, nojo é um sentimento que é muito forte, porque não tem nenhum sentimento forte por ela. Então é Eu acho sono. eu acho que a indiferença é o melhor que a gente pode atribuir a Dani Hipólito, assim.
definitivamente, assim, eu não lembro. Não, aliás, eu sou capaz de lembrar alguns participantes que foram muito plantas, assim, muito. é, mas eu colocaria ela, pegando essa edição, esse formato novo, né, desde o 20, eu colocaria ela como top 3 assim, pessoas mais insignificantes para casa, assim, talvez ela, a professora Jessie lá, e eu teria dificuldade de encontrar a Bruna terceira. Gonçalves. A Bruna, acho que a Bruna seria uma boa, né? Assim, pessoas que não. Você fala, meu Deus, velho. Se você pegar, assim, hoje, se pegar hoje, eu arrisco a dizer até quando o programa acabar, e fizer um VT lá, e no Photoshop, qualquer coisa de edição, e tirar a Dani Hipólito de todo o programa todo, não altera em nada. Nada. Programa, nada, nada. É tipo, é tipo o finalzinho de Sexto Sentido, né? Que É, mostra que na verdade não tinha ninguém nunca ali o tempo todo. Era uma então. voz da cabeça do Diego ali, talvez, né? É, Passando pro Diego, sim. Diego também é complicado, né? Diego é dureza, sabe? Esse discursinho dele, ai, é sempre essa mesma. Para mim, eu já falei isso outras vezes. Para mim tá claro que ele entrou ali muito mais preocupado em refazer a sua imagem, né, do que eventualmente ganhar o prêmio. Eu acho que ele tá doido para sair, mas ele não sabe como. Não, e pior é que assim, né? Ele já. Acho que agora o cenário mudou um pouco, né? Porque diminuiu bastante o grupo ali do outro lado. Mas até, sei lá, 1 ou 2 semanas atrás, ele vinha expressando. Acho que principalmente quando a Aline ainda estava na casa, né? Ele vinha expressando muito individualmente um desacordo com os rumos que o grupo estava tomando. Mas não, nem isso gerou nada. Não teve uma discussão, não teve um impacto, não teve uma discussão de ideias, levantar um ponto, trazer um ponto. Não teve nada. Não, Continuou nada. nada, não querendo discordar de nada nem de ninguém. E a questão do Diego, que eu acho é que falta carisma, né? Porque eu não acho que o ápice de um participante do Big Brother seja a briga. Eu acho que é bom a briga. Mas tem muitas outras coisas que me atraem num personagem, né, num participante, do que eventualmente uma briga, uma confusão, né? Então, já falei, eu gosto de personagens, de participantes autênticos, que você vê que a pessoa às vezes fala uma merda, mas é uma merda tipo, pô, é da hora essa merda que ela tá falando, assim, no sentido de, vou dar risada, acho engraçado, mas ele não tem carisma algum, e daí tentam forçar aquele, tipo, meio que uma espécie de VT dele com Com a vitória. a vitória dos antagonistas, mas, sabe, não cola, assim, não vejo graça nenhuma nele, velho, nada, assim, nada. E assim, né? É engraçado que o planeta, né? Não a gente nós dois, mas muita gente fala sobre quanto, por exemplo, os gêmeos ensaiam coisas no quarto pra falar e chega na hora do sincerão lá da briga, não consegue falar nada com nada. Ele nem ensaia e também nem consegue falar nada com nada. Então ele É, não gera entretenimento em nenhum das coisas. A defesa dele do sincerão dessa semana. Cara, ele tinha um monte de coisa pra tentar se defender ali, né? Pra poder falar, de argumento pra usar. Tipo, eu acho que é até engraçado nessa história dele, dessa briga com o Mike, é que toda hora volta a história, né? Na primeira semana você falou que era mentiroso. Era muito mais fácil ele falar assim: foda-se, falei mesmo, falei que era mentiroso. Se você não entende o que é uma brincadeira, pau no seu cu e foda-se. Tipo, acaba com essa história aí, nesse momento. Mas não, ele deixa o argumento voltar e se construir toda então, semana. velho, isso que eu não entendo. Chega e fala assim, pô, gente, mas assim, ninguém aqui é idiota. Quando eu falo que eu gosto de mentir, eu gosto de fazer mentira. Ai, e na academia falar assim, ô Dani, você deixou a panela lá de arroz lá ligada. Aí a pessoa sai correndo para ver e não tem nada. Ai, nossa, que engraçado. Sabe, beleza. Pô, era muito fácil. Mas ele, assim, é tão ruim também que deixa isso daí.
e fala da verdade dele, o Brasil, os princípios, os valores. Se você pegar assim a quantidade, eu queria que o editor pegasse e mostrasse a quantidade que o Diego já falou, as duas palavras, princípios e valores. Eu acho que assim, ele falou mais princípios e valores do que a Dani Hipólito falou todas as palavras juntas, assim, na edição inteira. Mais vezes do que a Dani Poli falou, Semana Turbo. É, Ela tá com a Semana Turbo desde o dia 15 de fevereiro. Pra ela, já tá na Semana Turbo, né? Enfim, vamos para o Guilherme, né? Assim, ele não gera conflito, mas eu acho que ele é bom de render qualquer conflito. ele Qualquer só coisa que tá apareça, ele dá um jeito de render. ele só está se prejudicando, né, no sentido porque ele não está conseguindo pegar uma narrativa, né? A casa está tão morna que nem ele que fica pegando ali Exatamente. alguma coisa está conseguindo extrair alguma coisa da casa, né? É porque, se a Delma tivesse sido eliminada, ele poderia ter ainda a saga de vou vingar a minha sogra, né? Ainda podia ter alguma coisa, tipo, agora vou a ferro e fogo contra quem botou a minha sogra no paredão, sei lá. Mas nem isso, nem isso deu pra acontecer. E assim, e foi engraçado ele naquela dinâmica lá do objeto, do áudio, que ele acabou vencendo, né? Não sei se seria essa palavra, né? Que foi uma pessoa que Ele só não venceu. perdeu, digamos assim. É, e ele, assim, tentando forçar um choro, ouvindo lá a mensagem da esposa, e, nossa, muito zoado, assim, ó, muito canastrão. Não. Assim, ó, uma atuação de dar inveja a Irã Malfitano, hein, mano? É, de dar inveja. Mas assim, eu acho que eu ainda, até por conta, né, de ele não é, assim, ele não é o protagonista, mas ele é um coadjuvante que é uma boa escada pra ninguém, né? Porque não tem ninguém que renda ali, mas acho que ainda dá pra colocar ele aqui como Ele é tá fazendo um esforçado. bom trabalho, Ele é né? Esforçado. esforçado. Eu acho que ele, numa edição com mais conflitos, ele ia render muito mais. É que ele deu azar de estar nessa. Né? Não que ele seria, nossa, meu Deus, o protagonista, assim. Mas eu acho que ele iria. Porque ele é bom de argumento e ele é bom de fala. Né? Mas ele não tem conflito, assim, não tem conflito, ele não tem de onde extrair coisa, né? É porque acho que tem duas coisas, tem duas questões aí que prejudicam ele. Acho que primeiro, ele demonstra ser uma pessoa muito gente boa mesmo, né? Tem esse ponto. E a pessoa que entrou acompanhando ele também é, não tem características que lá dentro desagradem as pessoas. Exato. Ela é mais velha e ela é engraçada, então a galera trata com respeito e qualquer coisa que fala acha engraçado. Então, tipo, ele não tem nem quem defender, tipo, como uma causa dele mesmo. Então ele tem que caçar, tipo, defender o Diego, defender a Vitória, defender qualquer fraco ou oprimido que tenha ali no Ele, programa. ele na edição passada ia fazer a festa, né? O que ele ia Nossa, defender o Davi, meu Deus do céu. ele Puta ia, vida, ia ser um ele prato ia cheio. fazer. É, ele ia fazer a Cunhã ser eliminada na segunda semana do programa, porque ela, né, ia roubar o enredo dela, né? Porque esse foi o enredo dela, né? O enredo dela foi a amiga do protagonista. Mas ele ia ser mais que a ele ia ser assim, o defensor com unhas e dentes, assim como ele tentou ser com a Exatamente. Vitória, mas aí não foi para frente. Enfim, mas ele é esforçado. Ele é esforçado, Esforçado. isso tem que ser dito. Agora vamos aos Joões, né? Que essa foto, obviamente, não colabora, mas também não faz muita diferença, né? E aí é uma coisa que até não sei se você já viu nas últimas edições do programa, eles chegaram nessa conclusão ali. É, eles dois são como se fosse realmente uma pessoa só. Eu até hoje não sei quem é um, quem é Eu, outro. E eu não espero sei quem é o que é continuar outro. assim. Mas é porque a gente tende a conhecer, assim, eu não conheço muitas pessoas gêmeas, mas eu acho que é meio que consenso geral, né? Tudo que a gente vê sobre gêmeos é que, nossa, a aparência realmente é muito igual, mas a personalidade de um é de um jeito, do outro é do outro, de outro. Eles são diferentes na personalidade. Eles dois realmente não tem nada que faça a gente enxergar um sendo diferente do outro, porque eles ainda se vestem igual,
eles ainda falam igual, eles ainda têm tatuagens parecidas e eles defendem as mesmas coisas e falam das mesmas coisas. Não tem nenhuma característica que a gente que assista ao programa observe que fala assim, nossa, esse aqui é muito isso, enquanto esse aqui é muito aquilo. Não tem. Eles são uma Não pessoa só. tem. Exato. Não Agora, tem. queria muito que eles fossem eliminados. Mas eles eu acho que também assim é capaz de eles conseguir. Eu acho que no primeiro paredão que um deles baterem, eu acho que tem grande chance de serem eliminados. Mas eu também vejo muita chance aí deles acabarem escapando por não ir para o paredão. Porque daí o outro grupo agora, dependendo de quem for líder, o alvo do outro grupo é Renato e Mike. Né? Então o grupo inteiro vai num dos dois. E daí os Joões vão. Porque, por exemplo, o Vinícius já não vai deles, enquanto tiver Mike e Renata. Né? Aí a Delma também não. Eu acho que assim, a única forma. Assim, os dois irem ao mesmo tempo pro paredão, eu acho Não, um só, pouco que fosse um provável. só. Mas e um só ir pro paredão, eu acho que só, tipo, se a Vitória for líder, ela coloca um deles. Eu acho que seria a É, única pessoa que a colocaria um Delma, deles. eu acho que não. O Guilherme também já falou que coloca, porque já tem um embate direto com eles. Então ele também coloca. O Vinícius não, e os outros não iriam se votar. Como o Mike e a Renata estão, né, fora eles dois, são os únicos dois que sobraram. E conhecendo como eles são bons de prova, é bem provável e possível que eles sejam líderes hoje, de novo, né? Um deles seja líder, vai sobrar o outro automaticamente para votar. E É, aí as outras pessoas não vão ter alternativa. E aí talvez aí gere um conflito bom, né? Porque os dois que nunca foram pro paredão provavelmente vão fazer um grandíssimo escândalo no primeiro momento, né? Nem voto eles recebem. Mas acho que é o que vai acontecer aí, né? Acho que não tem muito cenário em que eles não vão pro paredão. A não ser que um vire o anjo autoimune e o outro vire o líder, um deles acho que de qualquer jeito vai pro paredão essa semana. você acha? Eu acho que sim. Então, eu não sei. Eu acho que é muito mais fácil ir Mike e Renata do que ir um dos dois. Eu Bom. acho, eu acho. Isso parece estar errado, porque quando chegar na vez do meu campeão, eu vou falar. Bom, vamos lá. Vou classificar eles com, né, o campo que eles merecem aqui. Temos Dona Delma também. Dona Delma que não dá pra entender nada, né? Não, assim, Toda a situação que ela aparece dá pra entender. A Dona Delma eu já colocaria no nojo por culpa do Tadeu, que veio comparar ela com o Zeca Pagodinho. Não, pelo amor de Deus. Acho que, assim, talvez a filosofia seja a mesma, mas não, na execução ali é um pouco diferente, digamos. Pô, nossa, não agrega em nada e ainda toda a dinâmica que ela é meio que forçada a fazer, ela acha ruim. No último paredão, quem que falou que ia colocar ela para fazer aquele esquema lá da dinâmica do dia seguinte? Que tem? Qual que é lá a dinâmica de tirar dinheiro, de ganhar Foi, dinheiro? foi o Vinícius essa semana que É escolheu o ela. Vinícius, que escolheu ela. Isso. Nossa, ela fez uma cara de gol contra na hora, assim, de meu Deus, tá me colocando mais uma enrascada. Porra, não quer fazer nada essa velha aí, só quer ficar fumando aí e bebendo. Ainda mais que isso é Não fez positivo, né? errado, Porque né? sempre ganha. Sempre ganha alguma coisa, né? Ou no caso, né, já passando aqui pro seu perdeão, Mike, né, que essa semana teve assim o exemplar, a grande sorte de perder o dinheiro para o montante total, né? Tipo, ele podia ganhar R$ 95.000 e Perdeu tudo. os 95 foram para o prêmio acumulado. A primeira vez que o prêmio acumula alguma coisa nos últimos, sei lá, um mês, mais de um mês por aí. É. O Mike, eu já falo, eu aqui há um tempo, ele, para coroar essa edição, tinha que ser o Mike campeão. E assim, ó, fechar com chave de ouro, por isso que chegou nesse momento, talvez aí quantas semanas aí, quantos dias para terminar o programa?
Acho que 15 faltam dias? 15 dias por aí, faltam 3 É, semanas. 3 semanas. Eu estou fechado com o Mike. Minha torcida está 100% para Mike ser campeão. A gente vai colocar o Mike aqui no coração, né? Nos olhinhos com o coração, pelos motivos errados, obviamente, porque somos desses. Porque eu não É... consigo, Def, assim, eu não sei você, mas tem alguém que você fala assim, pô, essa pessoa que merece ganhar esse programa aqui, essa pessoa que Não tem. teve uma jornada legal no programa, teve. Assim, Cara, não eu tem. acho que o Mike vencer para mim é assim, é melhor coroar quem não teve enredo nenhum e por isso não fez nada, do que quem teve diversos enredos na própria mão e fez porra nenhuma com esses enredos. E temos especificamente as três, fora o Diego, né, que a gente já colocou ele aqui, temos as três últimas pessoas aqui, né, desse que todas elas tiveram enredo. Sim, Todas elas tiveram oportunidade de fazer alguma coisa. A Renata com a questão da vitrine, né? Eu acho que talvez a Eva tenha sido eliminada muito por conta da postura dela em relação às coisas da vitrine. As pessoas deixaram muito claro com as pessoas que foram lá conversar com ela que ela deveria deixar os gêmeos. sim. Não foque nos gêmeos, não se una com os gêmeos. E não mudou nada, né? Continuou a mesma coisa. A torcida até falando que era vídeo de inteligência artificial, eles três deitados na cama, tipo, abraçados. Não, é inteligência artificial. E até, não sei se você chegou a ver, mas essa semana, eu acho que ontem mesmo, ela e os gêmeos deram uma brigada, porque eles entenderam que ela só ficou perto deles porque precisava deles para ter número para votação. Não vi isso. E aí eles brigaram, e aí ela deu tipo uma falando assim, ai, mas isso é a essa altura falar isso, e sendo que a gente sabe que é verdade, porque ela falou isso lá na Casa de Vidro, ela falou depois que ela voltou pro programa que precisava deles ali para ter número, não falou diretamente para eles, mas falou. Então assim, acho que a Renata podia ter feito mais, né? Podia ter escolhido melhor as decisões aí e não deu certo, mas eu também acho que é capaz de ganhar. Eu acho que ela é uma das. Né, embora eu falei que essa edição não tem um favorito, mas eu acho que tem favoritos, né? E eu coloco a Renata como um desses. É, não sei se talvez ela cair num paredão antes da final, isso pode prejudicar e ela acabe saindo, mas eu acho que ela tem grandes chances de vencer. Eu ainda arrisco, não por torcida, porque eu já falei que minha torcida é para o Mike, mas eu arrisco a dizer que esse prêmio está entre, hoje, analisando hoje, entre Renata e Vinícius, que é justamente aqueles que têm talvez o único ou maior embate da casa hoje. Sim. Mas Agora, é que a como Vitória, classificar a ela, eu não sei. Vitória tem bastante torcida também, né? E a Vitória tem a arma Juliette a seu favor também. Ela tem torcida, mas eu não sei se uma torcida Engajada, né? que engaje. E aí eu faço uma questão assim, eu vi uma entrevista da CEO da Mind no programa do Chico Barney. E ela falou uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar, mas eu concordo. O reflexo do engajamento, né, que você acaba sendo que reflete muito no pós dos participantes na quantidade de seguidores que eles saem é muito pelo casting dessa edição. Se você pegar as últimas edições, os camarotes sempre tinham personalidades da internet, né? Os creators, como ela fala. Então, lá na primeira edição, tinha Boca Rosa, tinha Rafa Kalimann, a Manu Gavassi, embora não fosse uma creator, mas ela tinha muita força ali na internet. Quando você vai para a próxima edição, tinha a Camila de Lucas, né, que tinha bastante força. O Nego Di, querendo ou não, ele tinha ali uma Também. força meio que regionalizada, mas sim na internet. Então, a Jade Picon nem se fala. Então, e quando você tem uma pessoa assim na edição, para o bem ou para o mal, puxam coisas, né? Então, as pessoas que estão ao lado dela, por exemplo, a comunidade, né, que é assim que hoje se chama, né, porque seguidor
entre aspas, quase que todo mundo tem, mas comunidade engajada, só alguns que têm. Então, a comunidade acaba engajando isso e seguindo essas pessoas que estão ao lado dela, né? Em contrapartida, quando tem pessoas que não gostam, também engajam para tirar, né? E essa edição não tem. Então, você pegar uma Vitória Estrada, por exemplo, é uma pessoa famosa, tá, entre aspas, por ter feito uma novela na Globo, mas não tem uma pessoa que engaje na internet. Então, se, por exemplo, tivesse uma, sei lá, uma criadora de conteúdo, um criador de conteúdo nessa edição ainda, tanto as pessoas ao lado dele estariam com bastante quantidade de seguidores, em contrapartida, aquelas pessoas que talvez que fossem os antagonistas dessa pessoa também teriam, porque iam atrair os haters, né? Então, isso acaba que compensa, assim, e essa Eu, edição não tem creators e talvez isso acabe impactando. eu tenho a impressão que acho que analisando diretamente ali o ponto das bailarinas, né? Elas não têm pessoas que engajam na internet. Elas têm pessoas que engajam pela internet. Porque eu acho que o público que tá votando, né, a torcida que tá votando para elas, não é a torcida que depois vai dar longevidade à vida delas pela internet. Sim, Não é o público que vai. Eu acho que tem muita gente, as tiazinhas do sofá, que gosta das menininhas bonitinhas, que dançam, e fofinhas ali, entre aspas, e engraçadinhas e tal. A Eva tímida, que fala baixo. Então, eu acho que são mais, né, é mais nesse sentido, porque se você for prestar atenção, a Aline já tinha uma boa quantidade de seguidores, mas ela tá chegando em 2 milhões de seguidores. Então, é, acho que as pessoas que vão dar o pós são as pessoas que estão seguindo a Aline, não as pessoas que estão seguindo, que estão votando no sim. programa. Então tem esse ponto, né? Acho que quem vai consumir a internet. E também tem um detalhe, né, Rafa? As pessoas não estão mais assistindo Big Brother. Exato, Não tem exato. mais, né? Quem. ah, Nós continuamos aqui, fiéis, assistindo ao programa, mas a maioria das pessoas não. Sendo assim, como classificamos Renata? Então, assim, eu colocaria, e já também ela, o Vinícius e a Vitória, eu colocaria os três ali no coração para ser justo analisando a edição, né? Óbvio que se você for fazer um comparativo, né, com outras edições, pô, eles estariam no solo, não estariam isso. Mas analisando essa edição, é aquilo que a gente tem. É aquilo que o programa hoje gira, principalmente no embate ali da Renata e do Vinícius. A Vitória poderia até ficar ali junto com o Guilherme, né? Por talvez ficar um pouco mais abaixo, mas eu acho ainda que ela que seria o top 3 dos conflitos das narrativas da casa. Ainda giram, acho que muito em torno dos três, principalmente com um destaque um pouco maior para Renata e Vinícius. E acho que até pela graça, né? Assim, eu acho que a interação dela com os dummies no último desafio ali até foi até engraçado, né? Do tipo. Nessa edição, os dummies. Isso, olha que bizarro, né? Numa edição como essa, os dummies, que são personagens que não têm cara e não falam, estão sendo destaque. Que são os mini-dummies que Isso, aparecem no telão do Tadeu e sei. aqueles que entram no programa. Isso diz muito sobre essa edição, Rafa. Isso diz demais, né? Demais, demais. Essa edição foi marcada por muitas coisas fora, né? Enquanto a edição passada foi marcada por uma interferência, né? Muito se falou da interferência, né? Da psicóloga Boninha, mas essa marcou pela tentativa da produção interferir e não conseguindo, né? Tentando criar coisas de fora, que esse é um caso, né? Ao ponto de dar destaque para a Dami, né? Porque não conseguia dar destaque para nenhum participante, né? Pois é, acho que podemos chamar de Damiele Hipólito, né? Já que Até ela. os Dames têm mais destaque que a Dani Hipólito, pelo amor de Deus. Exatamente. Bom, então fechamos assim o nosso queridômetro, né? Estão ali no topo Mike, Renata, Vinícius e Vitória, com ainda algum potencial. Guilherme, dando sono, porque não tem outro sentimento aqui que é pra gente colocar. Daniele e Diego Hipólito.
E os 3 que a gente gostaria muito de ver eliminados para ontem: João Foda-se e Dona Delma. Deu uma pagodinha. Delma Pagodinho, exatamente. Exatamente. É isso, Rafa. Então temos aqui o nosso queridômetro. Hoje um episódio um pouco mais curto, porque não tem tanto assunto. Acho que a partir da semana que vem a gente já pode começar a intercalar. Eu não vou falar semana que vem, porque o amanhã a gente nunca sabe, né? A partir do próximo episódio, quem sabe, se ele acontecer semana que vem. Nós somos um podcast, né? No estilo meio que SBT, né? Você nunca sabe. Você pode ligar lá um dia para ver o Domingo Legal e tá passando uma novela do México, né? Você não Se a sabe o que Beyoncé esperar. pode lançar um álbum de surpresa de madrugada, por que a gente não pode aparecer de surpresa uma semana e não só aparecer na outra? É isso. Por que não? É isso. Então, quem sabe a gente já não volta no próximo episódio dividindo um pouco as atenções ali com o Power Couple, que já estão começando a surgir ali as primeiras duplas confirmadas Exato. e desconfirmadas. A gente pode começar a trazer algumas polêmicas da internet para reagir sobre uns assuntos, né? Então, assim, conteúdo não vai faltar, meus caros e minhas caras. Exatamente. Semana que vem a gente volta então, ou melhor, no próximo episódio a gente volta então falando sobre o tarifaço do Trump. Brincadeira, a gente volta com outros assuntos. É isso. É isso então, Rafa. Deixa eu tirar aqui pra gente se despedir corretamente. Voltamos então no próximo episódio. Valeu, um abraço. Falou! Órfãos do Égua, muita fofoca Brasil. Órfãos do Égua, André Rafael quase sem filtro.